tiver sem Bíblia e quiser compartilhar com a pessoa que está do seu lado, a história de um homem que há 38 anos estava preso a uma doença, a uma situação. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Perto das portas das ovelhas em Jerusalém, um tanque que era Aramaico, chamado de Betesda, tendo 5 entradas em voltas. Ali costumava ficar uma grande multidão de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos, e eles esperavam o mover das águas, o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois da água agitada era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era um paralítico e fazia 38 anos que estava aguardando o mover das águas. Versículo 6 diz: quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquela condição e que já durava tanto tempo, Jesus perguntou àquele moço: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega sempre antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca ou a sua cama e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. E isso aconteceu num dia de sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, como não é permitido a você carregar a sua cama? Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: toma a tua cama e anda. Então lhes perguntaram: quem é esse homem que mandou que você pegasse a sua cama e andasse? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça com você. Só até aí. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Pai, nós te agradecemos por tudo que aqui já foi feito, pelas canções, pelos testemunhos dos rapazes, missionários da Cristolândia, pela tua presença aqui neste lugar. E agora queremos compartilhar um pouco da tua palavra. Fala conosco, continua a falar conosco. Aquilo que o Senhor quer completar nesta noite, mova-se no meio do teu povo, sacuda-nos com tua palavra e usa-me com a autoridade que o Senhor me concedeu de ministro. Te suplico, Senhor, Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Quando eu olho essa história de Jesus, as histórias de Jesus são sempre histórias simples. Havia um homem que há 38 anos sofria em um lugar que se chamava Betesda, e o nome Betesda quer dizer casa de misericórdia. Um lugar que era para ter misericórdia, um lugar que se chamava lugar de misericórdia, casa de misericórdia. Jesus encontra um homem que 38 anos sofria, precisando
casa de misericórdia, um homem sofria 38 anos. Quando olhamos este nome, Casa de Misericórdia, essa é a proposta de Deus para a igreja nos nossos dias. Veja a situação daquele lugar. Quando eu entro na história, eu vejo um lugar rodeado de pessoas sofrendo, doentes. A Bíblia diz que ali havia cegos, pessoas inválidas, pessoas que estavam esquecidas pela sociedade, vivendo num lugar de misericórdia, sem nenhum ato de misericórdia. Eu começo a orar nesses dias porque Deus tem nos dado uma grande responsabilidade, e agora falo porque recebi do Senhor a oportunidade de liderar missões nesse estado. E o sonho de Deus é que a sua igreja seja a igreja de misericórdia. Olhamos ao nosso redor como igreja do Senhor e vemos pessoas sofrendo em todo lugar. Eu tive a oportunidade como missionário da Junta de Missões Nacionais a ir a várias cidades e encontrar gente se prostituindo, gente morrendo em todo lugar. As Cracolândias parecem um terror. Quando você entra em São Paulo, na Santa Efigênia, e vê aquele lugar chamado Cracolândia, se trouxesse toda a Cracolândia só do centro ali da Santa Efigênia, tentasse colocar aqui dentro desse santuário, não cabia. São mais de 10 mil pessoas andando para um lado e para o outro, morrendo. São pessoas que têm família, têm pai, têm mãe, têm filhos, têm amigos, mas estão ali a toda sorte, esperando o dia da sua morte. Olhamos ao redor e vemos a violência. Tanta gente está morrendo. Os presídios estão superlotados. A prostituição toma conta do Brasil. As nossas crianças não estão mais seguras. Quando eu ainda era estudante, não se falava tanto de sexo, não havia tanta exposição disso como hoje. Nós estamos ao redor de gente sofrendo em todos os lugares. Eu me lembro de que quando estávamos ministrando ali na Filadélfia, havia um morador de rua. Eu não sei se ele está aqui, mas um morador de rua que ficava ali, de frente à igreja, de frente à casa de misericórdia. Não sei há quanto tempo. Em São Paulo nós chegamos a resgatar um mendigo que estava há 11 anos morando na porta da igreja. E aí, quando as pessoas iam entrar na igreja, tira o mendigo, coloca o homem de lado, porque nós queremos cultuar. A igreja está assim, fechou-se no seu mundo, e esqueceu que ao seu redor tem uma multidão sofrendo sem Deus. A igreja fechou-se nas suas convicções, nas suas celebrações, e esqueceu que a proposta do Evangelho é uma igreja que saia de dentro para fora, um povo que sai daqui de dentro, cheio do poder do Espírito Santo, para impactar o mundo sofrido sem Deus. Isso aqui é o resultado de 60 dias de trabalho. Se eu quero que os meus radicais fiquem de pé, por favor, de camisa verde, os meus radicais, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 13 radicais, se eu não me engano, ou 11. Uma equipe pequena, Igreja Batista Liberdade, uma equipe pequena de radicais, trabalhando o dia todo para ser uma casa de misericórdia, um lugar de esperança. Esse é o resultado do trabalho. Tem mais de 50 homens aqui, sentados, com 60 dias de trabalho. Se em 60 dias de trabalho, a Igreja Batista Liberdade, que é muito maior do que a minha equipe de missionários, se empenhassem em fazer dessa igreja uma casa de misericórdia, nós lotaríamos esse templo em poucos dias, e o culto não ia dar conta para socorrer as pessoas que estão ao nosso redor. Há uma multidão sofrendo sem Deus. Pode sentar. Há uma multidão sofrendo sem Deus. Já há uma estatística de que se cada igreja no Brasil tirasse das ruas 5 moradores de rua, em um mês,
moradores de rua do Brasil inteiro. Mas a igreja, ela em vez de ser casa de misericórdia, casa do pão, casa do amor, casa do acolhimento, a igreja tornou-se uma casa onde se fala de dinheiro, onde se fala de prosperidade, onde se fala de cura, onde se fala de tantos assuntos. Não sou contra nenhum desses assuntos, mas acredito que a real função da igreja é ser um lugar de esperança, é viver o coração do Mestre. O versículo 6 diz que Jesus, quando chegou naquele lugar chamado Betesda, lugar de misericórdia, Jesus olhou aquela multidão e ouviu e viu que havia um homem que há 38 anos estava ali aguardando o mover das águas, 38 anos sofrendo, e Jesus encheu o seu coração de íntima compaixão pelaquele homem e resolveu fazer alguma coisa. Essa é a visão do Senhor para a igreja nos dias de hoje, uma igreja que vê a real situação que está ao seu redor, uma igreja que se incomoda com os perdidos, se incomoda com os caídos. Não é mais um que morreu. Quando cai alguém, eu lembro que um motoqueiro bateu num poste e morreu, agonizou ali no meio da rua. E alguém disse assim: não é um motoqueiro, esse povo de moto, esse povo é terrível, eles correm demais, morreu. Eu fiquei pensando, morreu um motoqueiro, morreu um homem. Se ele tem uma esposa, a sua esposa hoje e os seus filhos vão receber a pior notícia da vida deles: morreu o meu marido. Hoje uma mulher vai ficar viúva, hoje um filho vai ficar sem pai. Hoje aquela mãe, ele tem uma mãe vai saber que perdeu um filho de um acidente de moto. E aquela mulher vai ter que levar aquele filho, o corpo daquele filho, para o caixão e para a terra. E aquela família vai passar anos sofrendo. E alguém diz assim: morreu o motoqueiro. É simplificando tudo. Ele simplificou tudo. Não morreu mais um motoqueiro, mais um corredor. Esses caras correm demais. A igreja está assim. A igreja deixou de enxergar o homem com o olhar de Deus. Jesus viu e ele entendeu que aquele homem precisava de ajuda muito mais do que os outros todos. A igreja deixou de ter o olhar do seu mestre, um olhar de compaixão. Jesus estava vindo e com ele caminhava a multidão se celebrando, os discípulos cantando, e na sua frente vem uma outra multidão com uma mãe e o seu filho dentro do caixão. E ele poderia passar, mas o olhar de Jesus olhou para aquela mulher e a Bíblia diz que ele teve misericórdia daquela mulher e ele parou a sua multidão. A multidão que vinha com Jesus carregando alegria foi confrontada com a multidão da morte, choro, lamento e dor. E a Bíblia diz que aquela moça só tinha aquele filho e já era viúva, ia viver só para o resto da sua vida, ia terminar os seus dias sofrendo com a morte do marido e do seu filho. E Jesus disse àquela mulher: não chores mais. Ele vê a situação do outro. Jesus se incomoda com a situação do outro e ele diz: aquele menino ressuscita, levanta. E aquela multidão que estava carregando a morte e que vinha chorando, com certeza tornou-se na multidão também da alegria. Aquele povo agora que chorava começou a celebrar, ressuscitou, porque o olhar de Jesus alcançou aquela mulher sofredora. O olhar de Jesus alcançou aquela moça que estava condenada à morte e que todos com pedras nas mãos para apedrejá-la, e o olhar de Jesus alcançou aquela menina. Jesus defendeu, tomou a frente e defendeu aquela mulher. E as pedras foram caindo, e ele disse: vai, filha, recomece a sua história. Esse é o olhar de Jesus. Jesus passava e entrava numa cidade, e ali havia 10 leprosos, homens doentes, que não podiam ser tocados, e Jesus vê aqueles
diário. Eu não estaria aqui se alguém não olhasse para a minha família com o olhar de Jesus. Nós estamos sonhando de que as igrejas sejam contagiadas com o olhar do Mestre, um olhar de misericórdia que vê e que ouve a situação que está ao seu redor e que se transforma literalmente numa casa de misericórdia, aonde quando alguém estiver ferido aí ao redor, ele pode dizer assim: procure a igreja Batista Liberdade, lá é um lugar de misericórdia, lá há pessoas que são amáveis, lá há um povo acolhedor, lá há um povo. Quando a igreja não tem esse olhar de misericórdia, até o próprio Papa disse que quando a igreja não faz isso, não tem esse olhar, quando a igreja não tem um olhar de compaixão ao próximo, ela torna-se uma ONG, ela torna-se um clube social, onde nós nos arrumamos com a nossa melhor roupa e vamos para a igreja para adorar ao Senhor. Quando a igreja ela deixa de ser a casa de misericórdia, ela torna-se um lugar difícil de se conviver. Mas quando o povo entende que Deus nos chamou das trevas para invadir o inferno, Deus nos resgatou das trevas para invadir o inferno, nós podemos fazer uma grande diferença nessa sociedade. A sociedade não sabe o que fazer, o governo não sabe o que fazer, mas a igreja de Deus, ela tem poder, a igreja tem Jesus. Eu sou a ideia de Deus para mudar a história dessa cidade. Não sou eu, quando digo eu, não digo pastor Diego, digo igreja. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: você é a ideia que Deus teve para mudar a história de Porto Velho. Eu sou a ideia de Deus. Deus está levantando em todo lugar no Brasil. É por isso que estamos vendo esses movimentos. Movimentos é a onda do avivamento do Espírito de Deus. Esse movimento para abençoar o povo caído. O clamor das multidões chegou até o coração de Deus. O clamor das ruas chegou até o coração de Deus. O clamor das prostitutas, o clamor dos homossexuais, nunca a igreja foi tão afrontada. Mas na verdade nós estamos sendo desafiados, igreja. Não é para confrontar essas pessoas, mas para amá-las, ser um lugar de misericórdia. Eu tenho orado ao Senhor para que Deus continue a levantar uma geração na nossa cidade do Brasil, uma geração inconformada, que não aceita viver uma mesmice religiosa. Veja no texto, o homem foi curado, 38 anos doente, e os judeus perguntaram: por que você está carregando a sua cama? Aqueles homens se preocuparam muito mais com as suas regras do que com o próprio homem que estava acamado há 38 anos. O que faz você carregando a sua cama? Ninguém disse, o texto não diz que aqueles homens disseram: glória a Deus, você levantou. Não era aquele que estava já há 30 e tantos anos, quase 40 anos caído. Mas aqueles homens se preocuparam com as suas regrinhas, com as suas coisas, da sua cultura. Quando eu vejo hoje a Junta de Missões Estaduais, a Convenção Batista do Estado de Rondônia, abrindo as portas para estar recebendo os caídos, eu vejo que Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo a terra. Nós podemos fazer a diferença. Uma igreja que não vive dentro do seu mundo e se preocupa muito mais com o seu ar-condicionado e com as suas coisas, e esquece que lá fora há uma multidão. Deus está levantando um povo inconformado com isso, povo indignado, que tem no coração um ardor. Se você não consegue, se você olha para esses homens que estão nas ruas aí e olha para o mais marginal, você não tem o olhar do Senhor Jesus, o olhar de Jesus, que olha para um homem. Jesus derramou até a última gota por ele também. Eu quero ser essa geração de
incomoda em viver num lugar que deve ser um lugar de misericórdia, mas está cego e fechado para o agir de Deus. Eu quero ser a geração de Samuel, geração que unge Saul, levanta novos homens de Deus. Eu quero ser a geração de Davi, a geração que vence os gigantes e que mesmo não sendo perfeitos, são homens segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem reconhecido não pelo meu dinheiro, não pelos meus talentos, mas reconhecido pela presença de Jesus em minha vida. Eu quero ser reconhecido pela luz que está dentro de mim, que essa luz brilhe, consiga sair de mim e iluminar os becos. Um menino desse, um voluntário desse na trânsito, eu coloquei ele no carro e ele disse: pastor, vou apresentar a Cracolândia de Porto Velho. E nós fomos ali para debaixo da missão, atrás do colégio dos salesianos, e ali um matagal enorme, pastor Olimar, e o povo se prostituindo, usando drogas ali. Quem de vocês que estão aqui, dos meninos, já entraram naquele matagal? Levanta a mão para saber. Olha aí. Antes ali, agora aqui, sentados, adorando o nome de Jesus. Glória a Jesus! Essa é a igreja que Deus está querendo, é a igreja dos seus sonhos. Uma igreja que verdadeiramente cumpre o ID. Ela entende que Jesus conta conosco. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ensinando-os, porque quando ensinamos esses homens os princípios de Deus, eles tornam-se homens tementes a Deus. Ei, irmão, se você olha para essas pessoas caídas, a prostituição infantil nas BRs do Brasil, se você olha para os presídios lotados e isso não toca o seu coração, não te move o seu coração, você precisa nascer de novo, você precisa aceitar Jesus, você precisa nascer de novo. Só o novo nascimento vai lhe dar o coração do Pai. E você olha para essas pessoas que estão caídas, sabe por quê, pastor Olimar? A gente passando pelo Brasil, as igrejas são os maiores templos do Brasil. Os maiores prédios do Brasil estão nas mãos das igrejas, seja ela mundial, Deus é amor, universal. A gente chega no centro de Salvador, um castelo enorme, a Igreja Universal do Reino de Deus. As igrejas estão aí lotadas de gente buscando poder, dinheiro, mas não é isso. O Evangelho não é comer, não é beber, mas é a graça de Deus. Se você olha isso tudo que está acontecendo ao nosso redor e isso não toca o seu coração, você precisa nascer de novo. Mas eu nasci de novo, pastor. Então você precisa deixar o Espírito Santo tocar em você. Deixe o Espírito Santo tocar em você, porque você vai morrer. E nós vamos prestar conta a Deus. O que é que estamos fazendo aqui como igreja? A igreja é o lugar da misericórdia. Amém? A igreja é o lugar de receber os aflitos. Devia estar escrito na placa das igrejas: venham todos os cansados, sobrecarregados, oprimidos. Jesus vai aliviar vocês. É isso que devia estar na placa das igrejas. Devia estar na placa das igrejas. Aqui é o lugar de você mudar de vida, de receber paz, de receber Deus. Nós vamos orar. Eu quero orar por essa igreja. Quero orar por essa igreja que se levanta no poder do Espírito Santo para ser um lugar de misericórdia. Aonde eu passar aqui no estado, eu vou falar sobre isso. Deus está requerendo da igreja a sua tarefa. Nós temos que ser uma casa de misericórdia. Se você quer, se você, como eu, enche o seu coração
você como eu. Olhe para mim. Enche o seu coração. Ouve a palavra. O Espírito te toca. E você agora quer dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ser essa casa de misericórdia. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu vou orar por você. Quero te convidar a ficar em pé. Eu quero orar por você. Dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero ser essa casa de misericórdia. Quero ser igreja de verdade. Se ser igreja de verdade custa renunciar a algumas coisas que diminua eu para que tu cresça. Se é para ser igreja de verdade custa quebrar o orgulho que diminua eu para que tu cresça. Se ser igreja de verdade custa preço maior, Jesus pagou na cruz do Calvário. Amém? Ele pagou o preço maior. Ele pagou o maior preço. Tudo que você fizer é pouco. Prova que Jesus fez não é nada. Ele pagou o maior preço. Eu quero ser uma igreja de verdade. Eu quero ser um lugar de esperança, uma casa de misericórdia. Eterna. Casa de misericórdia. Senhor meu Deus, nós não queremos passar a vida sem cumprir o propósito teu, porque o Senhor tem teu propósito nas nossas vidas. Eu sei, Senhor, que o Senhor está nos chacoalhando para sermos uma casa de misericórdia. Levanta, Senhor, a geração inconformada com uma vida religiosa, numa mesmice, inconformado em viver sem pregar o Evangelho, sem dar esperança aos perdidos, incender ao nosso coração, Senhor, com a chama do amor. E esse amor, Senhor, seja reconhecido pelos homens. Deus, nós queremos amados que estão caídos. Nós queremos ser igreja. Nós queremos ser casa de misericórdia. Que isso seja, meu Deus, de verdade. E que isso seja selado como um compromisso na aliança contigo nesta noite. Que cada um que se colocou de pé esteja agora selando este compromisso com Jesus. De ser igreja. Ser casa de misericórdia. Nós oramos a Ti, meu Deus. Pedimos que o Senhor venha abençoar essa aliança e mudar o estado, mudar a cidade através dessa igreja. Começa aqui, começa em nós e se espalhe por esse Brasil todo este avivamento de vidas transformadas aos seus pés. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé que você está. Eu quero contar com vocês o que o pastor colocou ali. E quero convidar para alguém aqui à frente, contar comigo, pedir que eu estou. E enquanto o Paulo estiver cantando, eu quero convidar você a entregar a oferta. Antes de você ofertar, quero fazer um desafio na igreja. Eu preciso de igrejas que venham a sustentar esse projeto aqui em Porto Velho. Preciso de igrejas que digam assim: nós estamos dispostos a sustentar a Cristolândia. Porque, meu irmão, esses homens comem, esses homens vestem. Tudo que você precisa para um dia, eu preciso vezes 70. Eu quero desafiar a igreja. Você vai entregar aqui sua oferta. Você trouxe sua oferta para a igreja local, dízimo, colocar aqui no gasofilácio. Você vai entregar alguma oferta para a Cristolândia, coloca nessa cestinha aqui. Não é isso, pastor Leandro? Mas eu quero fazer
um compromisso com algumas pessoas aqui hoje à noite. Se tem alguém aqui que quer adotar, eu quero fazer uma adoção a Cristolândia, pelo menos R$10 por mês, em um ano, eu quero que você fique aqui à frente. Eu vou te entregar um pano da Cristolândia. E a igreja vai enviar esse pano para a gente. Então está entendido? Você traz sua oferta, mas aqueles que querem adotar o projeto Cristolândia, pelo menos R$10 por mês, em um ano, você fica aqui na frente.